Oi, Moacir, tudo bom? Eu sou a Renata. E eu sou o Vitor. Esse aqui é o nosso trabalho de processamento de imagens, em que a gente sofreu muito para aprender a fazer um normal map. Então, vamos lá. Uma coisa importante, coisa mais importante para entender por que o normal map é útil é que a gente tem que entender que cada face de um objeto 3D tem uma normal, certo? E essa normal, ela é importante para o cálculo de luz sobre uma face, ou seja, a intensidade que a luz vai bater naquela face e a cor que o pixel vai ter aquele lugar. Pode passar. Então, como que funciona o normal map? Como eu disse, cada face ela vai ter uma normal. Então, se cada face é uma normal, todos os pixels dessa face eles vão acabar tendo a mesma normal, certo? Se a gente quiser um resultado diferente para isso, ou seja, diversos tipos de formas da luz batendo naquele objeto, a gente teria que ter uma malha mais complexa. Isso não é o que a gente quer. O que o normal map faz é que ele informa para a textura uma normal diferente para cada pixel, sem a gente ter que mudar a superfície do objeto. Certo? Então, a gente pode ver aí um exemplo disso, sem o normal map com o normal map. Então, a gente também tem um exemplo de redução de complexidade de uma malha, sem precisar, usando o normal map. Pode passar. E como que a gente guarda isso? Para cada pixel, a gente vai calcular a normal dela de como a luz estaria refletindo naquele pixel. A gente vai decompor isso em x, y, z e vai guardar nas componentes RGB. Por isso que cria esse estilo de imagem. Uma coisa que é importante ressaltar é que essa cor azulada, ela é responsável porque a gente está tratando o objeto no espaço tangencial, ou seja, no espaço da superfície do objeto. E no espaço da superfície do objeto, a gente não tem Z negativo. E o Z negativo, já que o Z ele representa a cor azul, Z negativo representaria essa cor mais amarelada, que é no caso da esquerda, em que o objeto está no espaço do mundo, ele está inserido no espaço do mundo. Então, o que acontece é que a gente sabe que o Z ele sempre vai estar apontando, a cor azul sempre vai estar apontando para fora da textura ortogonalmente. Então, ela sempre vai estar na mesma posição. Então, por isso que ela é predominantemente azul. Aqui no espaço do mundo, por exemplo, o lado amarelo da bosta está para o lado negativo do Z do mundo, e o lado azulado, roxo, está para o lado positivo do Z do mundo. Por isso que criam essas cores. Aqui, em cada superfície, a gente está sempre apontando para fora, então o Z sempre está positivo, então o azul sempre está positivo. O primeiro passo do nosso trabalho é converter qualquer imagem para preto e branco. Então, a gente recebe tanto imagens coloridas como imagens preto e branco mesmo. E o importante também dessa função é que a gente reduza os canais para apenas um canal, que é o preto e branco, né, no caso, e duas dimensões. Então, a gente transforma a imagem para preto e branco. Por quê? Porque a gente está interessado apenas na altura e na altura de cada pixel, certo? Então, a cor branca é como se fosse um pixel mais alto e a cor preta é como se fosse um pixel mais rebaixado. A gente decidiu usar o blurring, o filtro gaussiano, porque o Subway Operator é um filtro muito sensível a ruído. E mesmo com um filtro gaussiano, ainda dá resultados muito bons. A gente não vai usar para esse exemplo do olho, mas fica possível usar aqui só ativando isso. Aqui a gente tem a nossa terceira etapa, que é o Subway Operator, que é a mais importante de todas, que é a detectação de arestas, como a gente falou anteriormente. A gente vai utilizar duas matrizes para fazer a convolução na imagem pelo eixo Y e pelo eixo X. Então, como você pode ver, o que acontece? Como é possível detectar essas com o Subway Operator? O que acontece é que, como você pode ver, as matrizes elas são espelhadas, certo? Então, o que vai acontecer é que, por exemplo, se a gente tiver uma região em que há uma aresta, a gente vai ter uma diferença de valores entre o lado esquerdo e o lado direito. Por exemplo, se a gente estiver tratando no eixo X. Então, se a gente tiver 50, 50, 50 na primeira coluna e 100, 100, 100 na segunda coluna, na terceira coluna, no caso, o que a gente vai ter é uma diferença de valores. Então, eles não vão ser nulos, certo? O resultado final não vai ser nulo.
Mas se E vai ser guardado um número positivo nesse pixel que a gente estiver convolucionando. exatamente. Porque a gente está indo de um menos para o mais, certo? Se a gente estivesse indo de um valor maior para um menor, a gente teria uma descida, que seria retratada pelo valor negativo. E isso que é muito interessante. Então, a gente realiza a convolução com essas duas matrizes. Elas são idealmente do Sobe Operator, mas elas também podem ser mudadas para outros valores, como o que a gente diz ali, que é o 3 e o 10, no lugar do 1 e o 2. O código do Sobel é bem simples. A gente vai pegar as duas matrizes, vai criar uma matriz de zeros, que a gente vai chamar de Sobel, que vai ser onde as arestas vão ser identificadas. E a gente vai criar uma matriz que chama normal map, que é para onde vai ser guardada literalmente as coisas. A nossa componente Z, ela vai ser sempre constante para toda a imagem, que é a componente que aponta para fora da superfície. A gente vai passar em todo o Z e a componente X e a componente Y vão ser a multiplicação da matriz G com o recorte da matriz da imagem. A detecção de arestas do Sobel vai ser a distância euclidiana a magnitude desse vetor XYZ, desse vetor D. O normal map vai ser, então, um valor da componente x dividido pela magnitude do vetor e escalado para 250. Então, ele vai estar entre 0 e 255. O y também. E o z vai ser a componente z, que é sempre constante, apontando para fora, dividido pela magnitude daquele pixel. Depois a gente escala os valores para 255, só para ter certeza, e retorna os dois. Exato. Quer falar a mesma coisa, Rafa? É importante também a gente ressaltar que a gente demorou bastante tempo para entender que o Z ele tinha uma importância no cálculo do Sobel Operator, dessa magnitude, porque o Sobel em si, ele só serve para você detectar essa. Mas quando ele vai ser usado para fazer um normal map, a gente precisa não só da questão do Z e do Y, mas também do Z, certo? Não só do X e Y, mas também do Z. Ele também entra no cálculo aqui. Exato. Isso foi uma coisa que antes estava dando muito problema, a gente foi só descobrir depois. Não, e também esses cálculos aqui, nossa. Nossa. Tem umas coisas complicadas aí. Aqui a gente está aplicando o Sobel. A gente também tem os parâmetros aqui com sliders. Aqui estão os resultados do Sobel e do Sobel detectado das arestas e o nosso normal map. A gente também precisa inverter alguns canais, porque dependendo de cada imagem, o Sobel pode interpretar que ele está positivo ou negativo. Então a gente tem que poder inverter cada canal separadamente, porque senão a gente vai criar imagens que na verdade são convexas côncavas. E isso tudo a gente consegue fazer automaticamente aqui, bem tranquilinho e bonito. Por final, a gente só salva a imagem. Isso tudo aqui é para dar um nome ok para a imagem, bonitinho. Também tem um botão se você quer salvar ou não. E esse é o nosso resultado final. A gente também fez um modelo simples no Blender com só um plano com só 4 vértices, bem simples mesmo, uma face, uma luz girando para a gente simular a iluminação, para a gente verificar a iluminação. E esse daqui foi o resultado final. Como vocês podem ver, é incrível que isso tenha só uma face e não todo uma detalhe de malha aqui feito. Exato, é absurdo. Uhum. O que a gente conclui com esse trabalho é que, por mais que algumas coisas possam parecer muito simples,
Que no caso, quando a gente foi procurar sobre como fazer um normal map, com o uso do swap operator parecia bem simples, sabe? No fundo, o Sobel em si, ele é um algoritmo simples de convolução, mas a gente teve muita dificuldade em entender a essência e como realmente funcionam as coisas, sabe? Como realmente funciona o normal map. Até a gente conseguir Uhum. realmente ter um resultado bom. Que se você quiser ver nos commits, tem muitas coisas estranhas acontecendo anteriormente. Então, é isso. Obrigada, Moacir. Obrigado, Moacir.